Vamos à palavra. Vamos abrir em Mateus. Não temos nenhum Mateus na igreja, portanto, João temos, Marcos e Lucas também temos. Por enquanto, Marcos e Mateus. A gente pode falar à vontade sem a pessoa achar que estou a chamar. Mateus, capítulo 21. Vamos ler aqui 13 versículos. É um pouquinho extenso, mas é importante. Vamos ler do 33 ao 45. Vamos ler aqui uma parábola de Jesus. Jesus falava por parábolas para nós conseguirmos entender as coisas de uma forma mais clara. Mateus 21, 33 diz assim: ouvi ainda outra parábola. É porque Jesus já tinha contado uma mesmo antes. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Verso 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Verso 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos não só esta parábola, mas principalmente o teu ensino, entregamos nas tuas mãos a forma como vais trazer esta palavra, como nos vais ministrar ao coração, como vais tocar em cada um de nós. Te peço que possas abrir os nossos ouvidos espirituais, preparar o nosso coração como uma terra fértil, para que esta palavra, esta parábola, seja uma semente viva que possa germinar, possa dar fruto que permaneça, que possa fazer mudança e transformação. Sê Senhor deste tempo, da mesma forma que és Senhor das nossas vidas e da tua igreja. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Esta parábola é poderosa e é importante nós tentarmos entender esta parábola. Na semana passada, quando celebramos Pentecostes, falámos do Senhor da vinha, não é? E da vinha, e nós usamos muito isso porque o Senhor já nos ministrou com outra parábola sobre o Senhor das vinhas, mas hoje vamos ver aqui um pouquinho esta visão profética que é importante nós percebermos, porque às vezes nós dizemos coisas e se não entendermos bem, se aquilo não estiver gravado no nosso coração, pode ficar confuso. E nós, é importante entendermos a palavra de Deus. Esta parábola mostra-nos uma coisa importante para nós também referirmos. Muitas vezes, quando se fala da palavra de Deus, nós damos ênfase àquilo que Deus já fez por nós, e Deus fez algo maravilhoso por nós, que não tem preço, que é incalculável, que foi a salvação por intermédio de Jesus, isso é inegável. Ou então damos muita ênfase também àquilo que Deus ainda vai fazer por nós. E sabemos que Deus vai fazer muita coisa por nós. Amém? Nós hoje estamos aqui pela graça do Senhor, o Senhor nos deu vida para estar aqui hoje, nos permitiu que viéssemos, e isso é maravilhoso, e Deus tem muita coisa para as nossas vidas. Nós temos uma palavra que desde domingo passado até, creio eu, até outubro, até tabernáculos, vamos entrar num tempo de colheita. Na sexta-feira, no cenáculo, o Senhor confirmou essa palavra da colheita, mas diz que vai haver uma guerra para que essa colheita não venha sobre nós. Então nós temos que pegar numa espada, não na espada física que está ali, na espada que é a palavra, orar, temos que buscar, porque a guerra está-se a levantar. O inimigo não quer que a gente colha aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Não estou a falar de dinheiro, estou a falar de vida, estou a falar de mudanças, de transformações, de bênçãos. E o inimigo não quer isso para a gente quer que a gente fique frustrado. Então nós temos de tomar posse disso e nós sabemos que Deus vai fazer muita coisa e que o Espírito Santo nos está a transformar diariamente. Isso é maravilhoso. Mas há algo mais além disso. É
o que Deus espera de nós. O que Deus espera de ti e de mim. E esta parábola fala das expectativas que Deus tem em nós. Deus não nos salvou apenas para nós andarmos por aí, felizes da vida, fantásticos, maravilhosos. Deus tem expectativas em nós. Deus tem expectativas que a gente construa o reino com Ele. Deus tem expectativas que a gente faça parte da mudança de história da nossa casa, da nossa vida, dos nossos amigos. Deus tem essa expectativa em nós. Eu sei que tu podes pensar, mas Deus tem expectativa? Claro que tem. Deus tem expectativas porque nós somos filhos deles. Quem é que aqui não tem expectativas nos filhos? Todos nós. Deus é Pai. Então Deus tem expectativas. Deus tem um amor ainda diferente do nosso. Deus tem um entendimento. A gente não pode ver a forma que nós pensamos aqui e Deus está num... E nós às vezes achamos como homens que conseguimos entender o que Deus pensa. Não conseguimos. Mas Deus é Pai. Isso é inquestionável. E tem expectativas sobre os seus filhos. E esta parábola fala disso mesmo. Jesus usou as parábolas para trazer conhecimento. Neste caso, Jesus nem precisou de explicar a parábola. Se vocês se lembram, o último verso, os fariseus e os doutores da lei entenderam. Aquilo abriu-se mesmo ali, pum, pum, pum. Perceberam logo, epá, é comigo que ele está a falar. Tanto que se lerem depois, vão perceber que eles até queriam já prender Jesus naquela altura. Estavam a perder o poder, estavam a perder o domínio para o mestre. E é complicado. Tentaram logo perceber isso. Mas há uma visão profética nesta parábola que fala sobre a nossa responsabilidade perante Deus. A nossa responsabilidade perante o reino de Deus. E é importante nós percebermos nisso, sem nos trazer peso, amém? Sem nos trazer pressão, mas para nós entendermos que Deus espera coisas de nós. E nós temos uma caminhada espiritual. A nossa caminhada espiritual faz parte disso também. Mas vamos aqui à parábola. A parábola fala-nos da vinha, fala-nos do Senhor da vinha. Nós usamos muitas vezes esta terminologia e falamos de nós próprios como os trabalhadores da vinha. Mas vamos explicar, para não termos dúvidas nenhumas. O Senhor, no verso 43, diz que o reino de Deus será tirado de um povo e entregue a outro povo. Ora, se ele tinha falado na parábola, nos versos anteriores, que tinha um grupo de lavradores, não é? É o que o Senhor diz, e entrega a outro grupo e fala do reino, nós aqui conseguimos de uma forma claríssima perceber a vinha é o reino de Deus. Amém? Então repete assim comigo. A vinha é o reino de Deus. Quando nós falamos de vinha, dos trabalhadores da vinha, estamos a falar do reino de Deus. Então, se a vinha é o reino de Deus, agora é uma associação algébrica. Quem é que é o Senhor da vinha? É Deus. Não é preciso pensar muito. Então, repete comigo. O Senhor da vinha é Deus. O Senhor da vinha é o meu Pai. Amém? Temos uma grande herança. O reino de Deus é nosso por herança. Jesus, quando foi enviado para se entregar por nós, Jesus veio como o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, houve ali uma transformação. Jesus deixou de ser o único Filho de Deus, o unigênito, para ser o primogênito Filho de Deus. E isso nos fez irmãos de Jesus, co-herdeiros da herança que Jesus tem. Então o reino de Deus é uma herança que nós temos. Amém? É maior que a Google, é maior que a Amazon, é maior que a Tesla. Está acima disso tudo. E o nosso Pai é o dono. Amém? Então nós temos que perceber a responsabilidade que nós temos de cuidar dos negócios do nosso Pai. E isto é muito fácil de nós entendermos. Então o Senhor Jesus diz que a vinha foi entregue a um povo que lhe vai ser retirada para ser entregue a outro povo. Quem foi o povo a quem a vinha foi entregue? Hoje o Senhor vai-nos trazer algum ensino, mas é importante. Se nós não soubermos algumas bases, é fácil a gente ser enganado às vezes com coisas que vai ouvindo e o Senhor não quer isso. Os primeiros lavradores, ou o primeiro povo, Jesus está de forma clara a dizer, é a nação de Israel. A nação de Israel foi o povo a quem o Senhor entregou a sua vinha, o povo a quem o Senhor entregou o seu reino. E como já vimos, os fariseus perceberam isso. Então, claramente, o primeiro grupo a quem Deus entregou o reino de Deus, a sua vinha, foi a nação de Israel. Não o Israel que nós conhecemos hoje, que hoje é algo que está diferente da localização, hoje tem conceitos diferentes, mas a nação de Israel, o povo que foi resgatado do Egito, o povo que foi liberto do Egito, foi caminhando até à terra prometida, que recebeu as tábuas da lei, que teve essas experiências todas com Deus, foi a esse povo. Essa foi a responsabilidade da vinha, foi entregue à nação de Israel. E como é que nós podemos ver isso? Não é só porque eu digo, é porque a Bíblia nos diz. E quando nós lemos o livro de Gênesis, nós conseguimos perceber que logo no início, o livro de Gênesis é um livro
também é conhecido por ser chamado o livro dos começos, porque fala de vários começos, fala de várias circunstâncias, e nós vemos aí que Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança que revela o que Deus pretendia fazer com a terra. De forma clara, Deus faz alianças connosco, amém? No dia em que nós aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus estabeleceu uma aliança com cada um de nós, dizendo, eu sou o teu Deus. E nós vamos nessa aliança, sabemos que a partir daí temos uma proteção, temos um contacto, temos a possibilidade de nos chegarmos cada vez mais a Deus. Mas voltando aqui, esta aliança em que o Senhor faz com Abraão, é uma aliança em que Deus não diz apenas que vai abençoar Abraão e a sua casa e a sua família. Deus vai mais além, porque o nosso Deus é um Deus geracional. Deus não começa hoje aqui comigo e acaba. Deus faz nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos. É assim, Deus é um Deus de gerações. E Deus diz lá para Abraão algo muito poderoso, que é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, não é? É os teus, é o teu Isaac, não. Todas as famílias da terra. Deus faz ali algo poderoso. Deus diz que não só a descendência de Abraão vai ser impactada, mas que essa descendência vai transbordar para a terra toda. Ou seja, Deus tem um projeto para toda a humanidade, não apenas para aquele povo. Começou por ali, para ensinar princípios, mas a intenção de Deus, o projeto era que isso transbordasse para a terra toda e chegasse a todos os povos da terra. E o que o Senhor nos mostra, o Senhor Jesus nos mostra, nesta parábola, é que a nação de Israel falhou. A nação de Israel não cumpriu o seu propósito de estabelecer por todas as famílias da terra o reino de Deus. Ou seja, falhou na missão de entregar o quê? Os frutos. Está a falar de frutos esta parábola. Israel falou nessa missão. Mas vamos continuar a ler a parábola, que há aqui muita coisa poderosa. O Senhor, no verso 34, nos diz que quando chegou o tempo dos frutos, Ele enviou os seus servos para receber os frutos. Quem por algum motivo tem árvores de fruto, ou tem quintal, ou tem jardim, ou tem o que quer que seja, sabe que quando vêm os frutos a gente vai colhê-los. É ou não é? Há a estação certa para cada fruto. Há a estação certa para os frutos do reino de Deus. Há a estação certa para os frutos na nossa vida. Então Deus mandou os seus servos recolher junto da nação de Israel, que era quem estava responsável, não é? Mandou recolher lá os seus frutos. Então já percebemos aqui que há uma expectativa de Deus em receber frutos. Amém? Mais uma vez, não estou a falar de termos que dar dinheiro a Deus. Amém? Estou a falar de entregar frutos a Deus. Quem são os servos que o Senhor enviou? Se nós lermos a Bíblia, se estudarmos a Bíblia, nós percebermos que esses servos são os profetas. O Senhor foi enviando profetas para trazer palavra e, através dessa palavra, dar indicação, dar direção e ver se havia frutos que iam acontecendo. E o que nós percebemos nesta passagem é que o Senhor nos diz que esses servos foram mortos. E os profetas, muitos deles, a grande maioria, foram mortos. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus. Continuamos em Mateus. Vamos ler um versículo. Capítulo 23, verso 37. Para confirmarmos, Mateus 23, 37, o que Jesus fala do que aconteceu aos profetas. Diz lá assim, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Portanto, Jesus está aqui a dizer claramente que os profetas que eram enviados eram mortos, os servos. Eu não sei se sabes, mas historicamente, por exemplo, o profeta Isaías talvez seja considerado o profeta mais messiânico, um profeta que foi cerrado ao meio, sem anestesia. Cerraram, mataram-no, cortando-o ao meio. Portanto, Israel chegou a um ponto em que, além de não ouvir a direção dos profetas, hostilizava-os e matava-os. Porquê? Porque estavam presos às suas doutrinas, presos à sua religiosidade. Isso é muito complicado. Então, aqui na parábola, o que é que o Senhor nos diz? O Senhor percebeu que nem os servos eram respeitados. Então decidiu mandar o filho. Pensou, vou mandar o meu filho. Acredito que o respeitem e que o tratem bem. Ou seja, profeticamente, Jesus, quando está a trazer esta parábola, já está a antecipar o que lhe vai acontecer. Já está a dizer o que lhe vai acontecer, que também vai ser rejeitado. Ou seja, eles não respeitaram, rejeitaram os profetas, respeitaram o filho do Senhor da vinha, ou seja, Jesus, e ainda por cima decidiram matá-lo para ficar com a herança.
Portanto, nós conseguimos perceber aqui, claramente, Jesus a dizer o que é que me vai acontecer. Abre a tua Bíblia comigo no primeiro capítulo de João, no verso 11, para te mostrar que tudo o que aconteceu, Jesus foi dizendo. João 1,11. Acredito que muitos de nós sabemos de cor este verso. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus já está a dizer: eu vim para o que era meu. A vinha, sou o filho do dono da vinha, mas eles não me receberam. Jesus foi rejeitado, Jesus foi condenado, Jesus foi maltratado e Jesus foi executado na cruz. Tudo o que a parábola diz no verso 38 e 39 foi o que aconteceu com Jesus. O filho foi açoitado, foi batido, foi maltratado e foi condenado, foi morto. Resumindo, este primeiro grupo de trabalhadores não somente não dá os frutos ao senhor da vinha, mas matam os servos e matam o próprio filho. Para quê? Para ficarem com a herança que é a vinha. Aqui a questão já não está em nem entregar os frutos, está em ficar com algo que não é seu, apropriar-se de algo que não é seu, quando eles sabem que um dos 10 mandamentos que cumprem é não roubarás. Mas mesmo assim, a gente às vezes, quando está cego debaixo dos nossos conceitos e preconceitos, fazemos aquilo que dizemos que não e acabamos por fazer. E foi o que aconteceu. Então o que é que o Senhor Jesus nos diz na parábola que vai acontecer em seguida? O Senhor nos diz depois no verso 41 que o senhor da vinha vai arrendar a vinha a outro grupo de lavradores. Tão simples quanto isso. E este grupo vai dar fruto. Vai tirar a vinha daquele grupo e vai entregar a vinha a outro grupo para darem fruto. Em nenhum momento Jesus diz: fiquem a descansar à sombra da vinha. Amém? Vinha ou videira ou parreira, vinha, estamos a falar de uva. Em nenhum momento o Senhor Jesus diz: ok, vocês trabalharam muito, agora fiquem à sombra a descansar. Não. Há tempo para descansar, como a Bíblia nos ensina. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para descansar, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para guerrear, há tempo para conquistar, há tempo para todas as coisas. Se tivermos equilíbrio, conseguimos saber isso. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. Hoje ainda não fiz nenhuma pergunta assim. Pergunta dos 5 milhões de dólares. O João está ali com o cheque na mão. Porquê é que esta parábola é sobre uma vinha e não sobre um pomar? Ou sobre um laranjal? Ou sobre um olival? Ou não sei, como é que se chama? Sei lá, outra coisa qualquer. Porquê? Vou-te explicar porquê. Porque nada que está na Bíblia está por acaso. Mas vais ter que abrir a Bíblia mais uma vez comigo. É para a gente fazer exercício. Se não souberes de cor, abre em João 15,5. Se souberes de cor, não precisas de abrir. Aqui está a explicação. Porque é que esta parábola é sobre uma vinha e não sobre um laranjal ou um pomar ou um meloal. Não sei se existe meloal. Diz lá assim em João 15,5: eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É tudo sobre Jesus. Então, se Jesus é a videira verdadeira, claro que a parábola tem que ser sobre uma vinha. Nada na Bíblia está por acaso. Se algum dia pensares que mas isto podia estar escrito de forma diferente, não podia. Tudo o que está aqui tem um sentido. A propósito, Jesus, neste versículo, que eu falei se calhar antes de tempo, já nos dá respostas sobre as nossas dúvidas sobre como dar fruto. Temos que estar em Jesus para dar fruto. É o que diz aqui. Se nós não estivermos em Jesus, não há outra forma de darmos fruto. Não há forma da vinha dar fruto. Se Jesus não estiver no negócio, com todo o respeito, se Jesus não fizer parte da vinha, se não fizer parte da nossa vida, não dá fruto. Mas voltando aqui à parábola. Jesus diz que o grande projeto, Deus tinha um grande projeto para a nação de Israel e vai-lhe retirar e vai ser entregue a outro povo. E nós conseguimos perceber isso, que eles ficaram zangados. Mas, então perguntas tu assim, mas o pastor há pouquinho disse que Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus não interrompe alianças, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Claro que tinha e continua a ter. O que Deus removeu foi a responsabilidade de um povo de fazer algo e entregou a outro povo. Mas a aliança que Deus tinha com Abraão e com as famílias, com a sua descendência, não desapareceu. Só que Jesus percebeu, e é isso que Jesus está a tentar transmitir aqui, que o povo judeu estava tão orgulhoso por serem filhos de Abraão, tão orgulhoso por serem descendentes, tão orgulhoso porque Deus lhes tinha dado uma incumbência, estavam tão... Sabem aquelas pessoas que quando andam na rua... Nós temos 2 tipos de pessoas que andam na rua.
Quer dizer, temos muitas. Isto não foi feliz agora esta frase. Há aquelas pessoas que andam na rua com uma autoestima muito baixa e parece que são o corcunda de Notre Dame. Até andam assim, sem nenhum problema, mas andam assim baixo, na rua, olhar para o chão. Depois temos aquelas pessoas que andam normal. Nós, os filhos de Deus, andamos normal, amém? A gente não olha para o chão, a gente olha para cima dos montes, que é onde vem o socorro do Senhor. A gente anda assim. E depois há aquelas pessoas que andam, parece que têm um peso nas costas, andam assim, com o nariz empinado, convencidas que são mais que os outros. São aqueles que têm muito orgulho. Não são mais que ninguém. No dia em que morrerem vão deitadinhos na mesma. Não há forma diferente de ir. E o povo ficou com esse orgulho, ficou convencido, não, eu sou especial porque Deus me escolheu. E então o Senhor mostrou-lhes que eles podem ficar muito surpresos, mas Deus vai retirar porque eles não cumpriram o que tinha que ser feito. E quando nós não cumprimos, o Senhor retira e coloca alguém para fazer o seu reino avançar. Amém? O reino de Deus não para. Se nós estamos a fazer algo e estamos a atrapalhar o próximo, o Senhor remove-nos com todo o amor e põe outro a fazer a nossa missão para que o reino de Deus avance. Estás a gostar de abrir a Bíblia? Então abre mais uma vez. Vai lá ao livro de João. Há bocadinho lemos João 1:11. Agora vamos ler João 1:12. Se sabes de cor, não precisas de abrir. Diz lá assim, depois do primeiro em que diz, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, em 12 diz assim, mas a todos quanto o receberam, está a falar de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus está a falar de ti e de mim. Não somos esse povo que foi selecionado para fazer o reino de Deus, mas no dia em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o que o Senhor Jesus diz é, nesse dia vocês são os meus irmãos mais novos. Nesse dia somos feitos filhos de Deus. Deixamos de ser criação de Deus para ser filhos de Deus. Mais um milagre fantástico que Deus faz na nossa vida. O que é que o Senhor Jesus está a dizer aqui? O meu Pai, o Senhor da vinha, disse que os gentios, aqueles que estão lá ao lado, vão ser meus irmãos. O que o meu Pai está a dizer é que não só vocês, mas aqueles que vão me escolher como seu Senhor e seu Salvador, vão ser feitos filhos do Deus vivo. Então, a promessa sobre a linhagem de Abraão, sobre a descendência, não se esgota em Israel. Deus faz essa promessa passar da Samaria para a frente, até nós, até aos confins da terra. A promessa de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra é para ti e é para mim, mesmo não sendo judeus. Mas somos os gentios que o Senhor alcançou através do seu amor e da sua salvação. E quando nós percebemos que havia uma promessa física para Abraão, quando Deus diz, estás a ver aqui as areias do mar, a tua descendência será tão grande como as areias do mar. Deus está a falar para Abraão da linhagem física, Israel. O povo, a descendência, Abraão, Isaac, Jacó e por aí fora, a sua descendência. É isso que Deus está a falar. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, ainda mais impactante que esta, em que lhe diz assim, sai aí da tenda, anda cá, amigo. Estás a ver as estrelas ali no céu? Não só a areia do mar, a tua linhagem, a tua descendência, será maior do que as estrelas do céu. Deus até diz lá, às 15 anos e 15, se conseguis contar. Deus até tem este pormenor. Então Deus está a falar aqui de quê? Daquilo que não se vê, mas que é a descendência espiritual. Deus está a falar de nós, dos gentios que um dia seríamos alcançados. A linhagem espiritual, que é a linhagem de quem aceita Jesus. A linhagem física, Abraão. A linhagem espiritual, nós, os gentios. Todos misturados, porque o Antigo e o Novo Testamento se misturam através do sangue de Jesus e nós conseguimos perceber coisas poderosas que não conseguiríamos de outra forma. Amém? Então, repete assim comigo. Eu sou linhagem espiritual de Abraão. Amém? É importante nós percebermos isto. E aqui há um detalhe que eu costumo dizer isso até. Se tu depois fores ler isto com um pormenor, acho que Gênesis 15, consegues perceber que Deus estava a falar com Abraão na sua tenda de dia. Então Deus chama Abraão durante o dia. Eu sei que muita gente ensina que Deus tirou e ele olhou para as estrelas do céu. Não, mas é de dia. Se alguém depois quiser, eu mostro o detalhe de como é que isso se percebe. Era de dia, portanto, Deus chamou de dia para ver as estrelas. Abraão não podia ver nada, como é óbvio, não é? Mas Deus chamou, era pela fé que Deus estava a dizer isto a Abraão. Então, esta promessa espiritual para nós não somos judeus, amém? Mas porquê é que encaixa em nós? Porque o nosso irmão mais velho é judeu, que é Jesus. E nós estamos enxertados em Jesus. Através do sangue de Jesus, através do seu sacrifício, nós fazemos
parte de um só. Então é importante nós entendermos o que o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus está a dizer para aquele povo: vocês falharam no propósito da vinha. E como vocês falharam no propósito da vinha, o meu Pai vai tirar-vos a vinha e colocar na mão de outro povo. E esse povo, sim, esse povo não vai falhar e vai entregar os frutos ao Senhor. Quem é esse povo? Tantã! Nós. Que o orgulho não entre no nosso coração. Aqui está fora uma coisa que é errada e que há algumas igrejas tradicionais que dizem que é a chamada teologia da substituição, que isso não entra no nosso coração, em que diz que a igreja vai substituir Israel. Não. Todos fazemos parte do processo de Deus. Israel não cumpriu com uma coisa, mas está a fazer muita coisa fantástica para o reino de Deus. E o Senhor está a entregar aos tantã, que somos nós, a Igreja de Jesus. Para quê? Para darmos o fruto que é importante, para impactarmos as nações da terra, as que conhecem e as que não conhecem, passarem a conhecer que há um Jesus vivo, que cura, que salva, que redime e que ama. E isso é uma tarefa que o Senhor nos deu. Os gentios, aqueles que estavam lá de lado, que eram olhados assim pelo canto do olho. Porquê? Porque não há uma razão para o povo de Israel perceber que eles eram diferentes, porque eles não cumpriam as leis de Deus, não cumpriam os princípios de Deus. Mas isso não justifica o orgulho que entrou no seu coração. E nós temos que guardar muito bem o nosso coração para nunca entrar orgulho no nosso coração. Até porque quem é que vai ensinar a palavra aos gentios? O apóstolo Pedro, um judeu convicto, mas foi ensinar a palavra para que hoje nós possamos estar aqui. E isso é importante nós percebemos. E o projeto de Deus é que o seu reino se estabeleça por toda a terra. Não somente aqui, não somente ali, mas que toda a terra seja alcançada da mesma forma que o vento sobra sobre toda a terra, que o reino de Deus possa soprar sobre toda a terra. E a expectativa que Deus tem é que tu e eu possamos, cada um, com as nossas pequenas, grandes vidas, fazer coisas para que o seu reino possa avançar. Não precisamos de ser extraordinários, precisamos apenas de ser sobrenaturais, para que o reino de Deus possa avançar. Nós não podemos pensar que há apenas um grupo de eleitos que pode fazer isso. E nós não podemos pensar que não, até porque o Senhor confiou em nós, simples mortais, para fazer isso. E porquê é que nós podemos fazer isso? Porque, a semana passada, por exemplo, em Pentecostes, nós falámos disso. Porque o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos e o ressuscitou está na nossa vida. Amém? Vive em ti, vive em mim. E é esse Espírito que faz o reino avançar. Não sou eu que não sei pregar, não sou eu que não sei cantar, como se viu a semana passada. Não somos nós que não sabemos fazer montes de coisas. É o Espírito Santo em nós, como aquela luva que quando ganha o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, quando nós lhe damos a primazia, ele faz com que as coisas aconteçam. Porque Jesus era apenas Jesus. Mas quando o Espírito Santo estava nele, quando o Espírito Santo o encheu do seu poder, passou a ser o Jesus que mudou a história do mundo. E é isso que nós podemos fazer. Se deixarmos o Espírito Santo guiar a nossa vida, não há impossíveis para nós. Então, uma coisa que nós percebemos já aqui, profeticamente falando, está claro, a Igreja de Jesus, não estou a falar da Arca, embora nós façamos parte da Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus nasce de uma palavra profética poderosa em que Deus diz que vai dar fruto. Não há uma profecia de Deus que falhe. Amém? A diferença entre profecia, quando Deus dá uma palavra, ela se cumpre. Quando o homem dá uma palavra de sabedoria, inspirada pelo Espírito Santo, depende das nossas ações. Quando Deus dá uma palavra profética, ela cumpre-se, possamos gostar ou possamos não gostar. São princípios espirituais. Então, Deus dá aqui uma palavra profética que diz que vai entregar a vinha a um povo novo e esse povo vai ser bem-sucedido. Então, isto é um ânimo para nós. É que mesmo não sabendo muita coisa, nós sabemos que se deixarmos Deus controlar a nossa vida, nós vamos dar fruto. Amém? Mesmo que eu não saiba fazer isto bem, mesmo que eu falhe aqui, mesmo que eu falhe ali, se eu der a primazia da minha vida a Jesus, nós vamos dar fruto. Amém? Então, agora que entendemos esta parábola, podemos retirar daqui algumas lições para nós, que são importantes, e para percebermos o que é que Deus espera de nós. Porquê é que o primeiro grupo de trabalhadores não deu fruto? Eu já fui dando umas dicas. Porque começaram a ficar fechados no seu orgulho. Começaram a ficar fechados no seu convencimento que eu sei tudo. Eu não preciso de mais nada, nem de ninguém, porque eu sei tudo. Então eles começaram a viver como se fosse um clube exclusivo em que os restantes povos estavam ao lado, não são dignos sequer, não se come nas casas uns dos outros, não se anda no mesmo lugar, não se cultua no mesmo sítio. Eles começaram a fazer essas diferenças
principalmente, achavam que não valia a pena o esforço de lhes levar a palavra de Deus. Porque eles estavam a sair da sua zona de conforto e de controle. Então começaram a criar regras, começaram a criar doutrinas para aprimorar a sua visão de quem era Deus e fecharam-se nessa visão e tentaram fechar Deus numa caixa. A lição que nós, como Igreja de Jesus, temos que tirar: não podemos cair no mesmo erro. Não podemos cair no... Temos de ter esse cuidado para não fazer a mesma coisa e cair no mesmo erro de pensarmos que somos tão especiais que nós, na Igreja, não temos lugar para os pecadores do mundo. Amém? Isso é uma coisa que não pode entrar no nosso coração. A Igreja tem que ter a porta aberta para os pecadores, mas a porta fechada para o pecado. Amém? A Igreja tem que estar aberta para aquela pessoa que tem um vício, para aquela pessoa que vive uma situação de pecado, para aquela pessoa que rouba. A Igreja tem que estar aberta para as famílias que estão disfuncionais. Nós temos de estar abertos para que o amor do Senhor os impacte de tal forma que eles sejam mudados como um dia eu e tu fomos mudados. O que não quer dizer que se aceita o pecado. Não. Nós vamos sendo transformados pela graça do Senhor Jesus. Uma coisa que nós como Igreja temos que entender é que nenhum de nós é melhor do que aquele que ainda não conhece Jesus. Só temos mais responsabilidade e já temos a graça de Jesus. Eu não sou melhor que aquela pessoa do prédio ali do lado, que é um alcoólico e que todos os dias bate na esposa. Eu não sou melhor do que ele. Eu tenho a graça de Jesus na minha vida que me permite hoje não ser assim. Mas poderia ser. Ele pode e deve ser alcançado por mim, por nós, para que a vida dele e a vida da sua família mude. Esse é o objetivo da Igreja. Alcançar aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus. Transformarmos através do coração de Jesus e do Espírito Santo aqueles que ainda não foram transformados. Mas aqui sobre a vinha nós também temos que entender que a vinha, o reino de Deus, como eu disse há pouco, é um grande privilégio para nós, porque somos filhos do dono, mas também é uma grande responsabilidade para nós. Nós temos que viver não só os princípios de Deus, ser melhorados, ser transformados por esses princípios de Deus em todas as áreas, mas temos a responsabilidade de contagiar toda a gente que conhecemos com a mudança em nós. Se os outros não veem mudança em mim, então, sinceramente, eu não estou a dar fruto. Se quem me conhece, se quem te conhece, olha para ti e vê a mesma pessoa que via há um ano atrás, há 5 anos atrás, depende da conversão, desde o momento em que te converteste e começaste a caminhar, se vê a mesma pessoa, Jesus não falha, amém? Então sou eu que ando a falhar, sou eu que mando a esconder de alguma coisa, sou eu que não estou a deixar o Espírito Santo ministrar na minha vida e me ensinar que não se mata, que não se rouba, e por aí fora. E isso eu tenho que deixar o Espírito Santo fazer na minha vida. Às vezes é difícil, é. Sabem porquê? Porque nós não somos perfeitos. E muitos de nós fomos educados a vida toda e vimos até de um meio em que se calhar era normal certas coisas. Eu já dei esse exemplo, eu fui criado achando que mentir era algo normal. Desde que fosse a mentira que não faz mal a ninguém só para me proteger. Mas a errado é pecado. E há coisas que às vezes demoram para sair, mas sai no nome de Jesus, amém? Então, há coisas que nós fomos criados num determinado meio, achámos que aquilo era normal, e hoje, quando o Espírito Santo nos confronta, a gente diz: tenho andado cego e tenho que mudar e não é fácil. E a gente muda, mas a gente esforça-se para mudar, amém? Mas a verdade é que o mundo tem que ser contagiado connosco, amém? Vamos falar de frutos agora, para aliviar um pouquinho, amém? Para isto não ser tão pesado. Vamos já dizer o que é que não é fruto. Dinheiro não é fruto. Quando o Senhor aqui nos fala nesta parábola que a vinha, que a Igreja, que o reino de Deus tem que dar muito fruto, o Senhor não está a falar de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata, não precisa do nosso dinheiro para nada, nem precisa que a gente lhe dê dinheiro. Amém? Nós somos prósperos na medida daquilo que precisamos, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos para nós termos e para nós abençoarmos o próximo. Quando Jesus está a falar de frutos, não está a falar de dinheiro nem de poder, que isto seja claro para nós. Óbvio, todos nós precisamos de dinheiro, porque não se compra comida sem dinheiro, não se paga renda de casa sem dinheiro, não se põe combustível sem dinheiro, mas, embora haja países no mundo onde isso não é preciso, que as pessoas se portarem bem, não sei se vocês sabem, há um país no mundo em que se a pessoa se portar bem e fizer algumas ações que são consideradas adequadas pelo Estado, é um Estado muito dominante, essa pessoa ganha pontos. E esses pontos convertem-se depois em benefícios financeiros para poder ter algumas coisas. Vou dar um exemplo. Atravessaste na passadeira, ganhas um ponto. Atravessas fora da passadeira, porque é tudo monitorado nesse país.
país lá na Ásia. E atravessas fora da passadeira, retiram-te X pontos. Atravessas na passadeira, ganhas 1 ponto. Usas a máscara quando te mandam pôr a máscara, ganhas X pontos. Não usas a máscara, tiram-te X pontos. E esses pontos são incentivos que o governo dá, que o Estado dá, para que a pessoa seja um macaquinho adestrado. E faz tudo o que o Estado quer, e faz tudo. Se tiver que denunciar alguém que é cristão, denuncia porque ganha pontos. Se não denunciar e se souber que era conhecido, perde pontos, além de poder perder a vida. Estão a ver como o mundo nos consegue fazer várias coisas e a gente não dá por isso. E acha normal porque as pessoas até têm uma vida, vão vivendo bem fazendo essas coisas todas. Mas, como eu disse, nós precisamos do dinheiro para coisas básicas, mas como a Bíblia nos ensina, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que o dinheiro possa servir para nós vivermos, para abençoar. Mas, por isso o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra os princípios bíblicos sobre finanças, para nós podermos ser sábios, mas o que está a falar aqui de frutos, não é dinheiro. Amém? Que isto não possa entrar de alguma forma no nosso coração. Então, o que é que são frutos? Em primeiro lugar, a grande responsabilidade de proclamar o Evangelho da Salvação. Esse é um fruto. Todos nós temos essa responsabilidade. Este é um dos frutos em que o Senhor tem expectativas, como o Senhor nos diz lá na Grande Comissão, sermos testemunhas de Jesus, desde Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um fruto que o Senhor espera de nós. Fala de ganhar vidas, fala de conquistar vidas às trevas, as famílias que não estão bem virem para a luz do Senhor, trazendo-as para o reino maravilhoso de Jesus. Esse é um fruto. Eu sei que se calhar agora está a pensar assim, pastor, mas eu não tenho esse dom do evangelismo, eu até sou tímido, eu não sou capaz de abordar uma pessoa, de falar sobre ela, eu não me sinto capaz de ganhar vidas dessa forma, eu até nem conheço bem a Bíblia ainda, eu não sou capaz. Fantástico, é isso que Jesus nos está a dizer. Jesus não está a dizer aqui que o fruto é para aquele que já está, que é capaz, que o fruto é para aquele que é o dom. O que o Senhor Jesus nos diz é para sermos suas testemunhas, só isso. A forma mais eficaz de ganhar uma vida, como eu digo sempre, é o nosso comportamento ser parecido com o de Jesus. A forma mais fácil de eu impactar um colega meu de trabalho é eu deixar de usar palavras feias, é eu deixar de ter comportamentos errados, é eu deixar de ser uma pessoa maldosa, eu passar a ser uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Essa é a forma que eu tenho de ganhar os meus colegas de trabalho para Jesus. O meu comportamento mudar, eu contagiá-los com Jesus. Pensar como Jesus pensa, amar o próximo como Jesus pensa, tratar a minha esposa como Jesus me ensina a tratar o meu marido como Jesus me ensina a tratar os meus filhos como Jesus me ensina a tratar. Isso. E por aí fora, como diria o outro, continuando, extrapolando para todas as áreas da nossa vida, este é o melhor método de evangelismo e de ganhar vidas. Eu costumo dar um exemplo muito claro de o que nós não devemos fazer. Pensa assim comigo. Imagina que todos os dias, se calhar alguns de nós temos esse hábito, vamos tomar o pequeno almoço ou o café, sempre ao mesmo café, todos os dias. A pessoa até já sabe, quando eu lá chego, já me tiro ao café, gosto do café curto, deixava-me assentar muito quente, e todos os dias, há 2 anos, que eu vou conversando com o senhor do café, com o senhor Manel, do café. E todos os dias eu vou falando de Jesus para ele. E eu sou cheio de amor para ele. E aquilo, eu percebo que ele está quase ali um clique, ele a perceber que realmente é bom ter Jesus. Até que chega um dia em que chegou uma pessoa, que eu vou sempre muito cedo, está pouca gente, sentou-se uma pessoa ao meu lado. E quando eu vou pegar na chávena do café, sem querer essa pessoa, ou uma querer, ou o que é que seja, um adulto, vamos falar de um adulto, dá-me um toque no braço e eu entorno o café. Se o meu comportamento for, seu estúpido, acham que eu estou a evangelizar alguém ou que eu estive a enganar alguém com uma máscara de cristão santo? Estive a tentar-me fazer de santo, como se costuma dizer, santo de pau carunchoso. A pessoa entornou, bateu-me no braço, entornou o café, o meu papel é, está tudo bem consigo. Ok, pode tirar o de café, Sr. Manel, se faz favor. Porque se eu sou como Jesus, eu não vou tratar mal a pessoa porque teve um acidente ou teve uma falta de cuidado. E a minha vida tem que ser transparente a esse ponto. Claro que a gente não vai fazer tudo certo. Claro que não vai. Mas se eu estou a evangelizar alguém com palavras muito doces e depois o Pedro cá de dentro sai, a carne, então há alguma coisa que tem que ser tratada na minha vida. E é isso que Jesus espera que a gente trate. Para quê? Para que os outros sejam contagiados por mim. Então a minha vida tem que estar transformada para que aqueles que me conhecem consigam perceber que eu sou diferente e que pode ser bom experimentar o mesmo.
Eu conheço montes de gente que um dia aceitou Jesus porque conheceram alguém e olhavam para essa pessoa e disseram assim: pá, não pode ser o mesmo não sei quantos que eu conhecia. Não pode ser a mesma não sei quantos que eu conhecia que... E decidiram, eu vou experimentar porque eu não tenho nada a perder. Eu conheço uma pessoa que estava presa e que decidiu aceitar Jesus porque pensou assim: eu já não tenho mais nada para experimentar, mas se aquilo for verdade, eu quero experimentar. Essa pessoa foi transformada. E hoje é uma pessoa que não é um presidiário, é uma pessoa com uma vida normal. Porquê? Porque quando a gente dá uma abertura para Jesus entrar na nossa vida, tudo pode acontecer. Literalmente aquilo que a gente nem imagina que possa acontecer, porque Jesus é bom. Amém? Então, nós temos que atrair o próximo para Jesus através da nossa vida. Claro, há pessoas que têm o dom de falar. Eu e algumas pessoas conhecemos uma senhora já de uma certa idade, que é a pastora Júlia, e ela chega ao pé de uma pessoa, senta-se num sítio qualquer, daí a uns segundos, eu não sei como é que ela consegue, ela começa a fazer uma conversa qualquer e do nada já está o nome de Jesus ali no meio. Aquilo é um dom, é o dom de serviço, de evangelismo que o Senhor nos fala, quando fala do... E realmente é maravilhoso. E há essas pessoas, e Deus usa-as de uma forma poderosa, mas nós até sem abrir a boca podemos e devemos ser usados. Amém? Então que a gente possa avaliar a nossa vida e perceber se eu sou aquele que contagia os outros para Jesus ou se eu afasto os outros de Jesus. Então que eu peça ajuda ao Espírito Santo, que eu me envolva mais com Jesus para mudar. Porque a expectativa que Jesus tem, que Deus tem da tua vida e da minha, é que não há mais lugar para a mentira, não há mais lugar para o roubo, não há mais lugar para a falta de perdão, não há mais lugar para o pecado, não há mais lugar para isso na nossa vida. E esta é a expectativa que Deus tem sobre nós neste tempo de colheita que começou no domingo passado. É que a gente possa usufruir da colheita que Deus tem. Amém? Que a gente possa avançar mais, que a gente possa alcançar mais coisas. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Alguma vez Jesus falhou? Não. A Bíblia não nos mostra um único relato em que Jesus tenha dado uma palavra que não se cumpre. Em nenhum momento a Bíblia nos diz isso. Então, se o Senhor Jesus nos diz que nós vamos ser aquele povo que vai dar muito fruto, abre a Bíblia comigo, em João 15. Vou-te mostrar mais um versículo. João 15, 16. Acho que é esse. Sim, é isso. João 15, 16. Para te mostrar até que ponto Jesus confia na tua vida e na minha. Mesmo quando a gente falha. João 15, 16. Diz lá assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Jesus confia em ti e em mim. Ele está aqui a dizer: eu vos escolhi, eu confio. Ele nos escolheu, Ele nomeou-nos suas testemunhas porque confia em nós. E Jesus diz: vai que vais dar fruto porque eu sou contigo. Lembram-se que lemos lá o 15:5, quem está nele dá muito fruto. Jesus está a dizer: se eu for contigo, tu vais dar... Não há como não dar certo, porque eu te vou-te ajudar. Eu vou limar as arestas que tu tens na tua vida. Seja no falar, seja no ouvir, no que quer que seja, eu vou limar essas arestazinhas que tu ainda tens para seres... Hoje em dia és um diamante em bruto, vais ser um diamante do Senhor. É isso que o Senhor nos está a dizer. Nós podemos ser diamantes em bruto hoje, mas o Senhor vai nos tornar essas pedras preciosas, porque é possível. É possível se nós nos posicionarmos, é possível se nós decidirmos mudar, é possível se nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo. Para quê? Para deixar de pecar, para ser capazes de perdoar. Às vezes a gente fica com coisas presas aqui dentro, pior que uma pedra nos rins que nos apoquenta a vida toda, é uma pedra no coração que nos impede de perdoar a alguém. Então se a pedra dos rins também sai com umas pancadinhas, deixa o Espírito Santo dar umas pancadinhas no teu coração e tirar a pedra do coração para ter um coração livre, um coração lindo, um coração maravilhoso, que pode amar o próximo, ser santo e perdoar, que isso é fantástico. Nós... profeticamente falando, quando se está a falar de ficar com a vinha, trata-se de nós querermos nos substituir ao próprio Deus. Acharmos que somos mais santos e zelosos do que Deus, sabemos melhor o que Deus quer fazer, sabemos melhor o que nós podemos fazer e queremos armar em Deus. Isso é horrível, isso é um espírito de religiosidade que entra em nós, um espírito de engano que nos tenta convencer que nós somos perfeitos, que nem Deus é tão bom como nós. Sabes, há uma personagem bíblica que é o apóstolo Pedro, que um dia quase que caiu nesse erro. E lembra-se que eu disse há pouco que o apóstolo Pedro levou a palavra para os gentios, para nós. A Bíblia nos conta no livro de Atos, eu não tenho a referência de cor,
que um dia o apóstolo Pedro estava a orar num terraço. E quando estava a orar no terraço, porque orar é bom, amém? Quando ele estava a orar no terraço, ele teve uma visão como se fosse um lençol com montes de animais. Aqueles animais que o Senhor em Levítico ensina que são imundos porque fazem mal comê-los. E hoje em dia nós já temos a ciência que nos permite cozinhar coisas de certa forma, mas sabemos que há comidas que não são saudáveis. Deus quando proíbe o povo de comer certas coisas em Levítico, está a dizer, isto é para a vossa saúde, eu estou a tentar preservar-vos. Nós hoje, por exemplo, sabemos que a carne de porco tem que ser bem cozinhada, senão aquilo tem lá um peixaruquinho. Eu conheço uma pessoa cujo pai morreu porque esse peixaruquinho chegou ao cérebro. Porco mal cozinhado. Ok? É um bichinho. Que o porco, se não for vacinado, mesmo sendo vacinado, a carne de porco tem que ser muito bem cozinhada. Então, quando Deus disse ao povo para não comerem daquilo, é porque na altura a tecnologia não era tão boa, eles iriam comer aquilo mal cozinhado e iriam morrer. Deus está-nos a preservar. Então, o apóstolo Pedro tem essa visão e, ao mesmo tempo que tem essa visão, ouve a voz de Deus que vem do céu e diz assim, mata e come. O que é que ele fez? Armou-se em religioso. Deus, esqueceste a tua palavra? Tu é que me ensinaste para não comer. E foi preciso Deus falar segunda vez para ele perceber que lhe estava a dizer Deus de uma forma profética. Vai aos gentios, àquilo que tu consideras imundo, porque eu estou a mandar e eu sou Deus. E nós às vezes fazemos como ele e deixamos este espírito religioso tomar conta da nossa vida e achamos que todos os outros estão errados, eu estou certo. E Deus, se Deus quiser aprender umas coisas comigo, ele marca umas aulas que eu até lhe ensino. E nós corremos esse risco. Amém? Eu estou mesmo quase a terminar. Vamos ficar de pé para nós podermos nos preparar para nós terminarmos. Eu não quero que as expectativas que Deus tem sobre a minha vida não se cumpram, amém? Eu não quero que o Senhor tenha expectativas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha descendência e que elas não se cumpram por minha causa. Eu quero viver uma vida que possa agradar ao Senhor, em que eu seja fruto de mudança, que eu seja fruto visível de mudança, sem ser perfeito, mas ser esse fruto visível, mas trabalhar para ser perfeito, que eu possa ser esse fruto de mudança e que isso seja visível na minha casa em primeiro lugar, na igreja, nos meus colegas de trabalho, na minha parentela, nos meus vizinhos, que isso seja visível. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós que haja essa mudança e eu creio que este tempo de colheita que começou no domingo e que irá até outubro, quando nós celebramos Tabernáculos, que é uma festa bíblica poderosa, eu creio que pelo menos até outubro esse tempo de colheita estará, os céus estarão abertos. É bom nós irmos dando fruto de mudança, de transformação, ou pelo contrário, nós podemos abortar essa colheita se ficarmos presos na nossa mente, se ficarmos presos na nossa alma. Nós podemos abortar essa colheita se ficarmos agarrados aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos. Depende de cada um de nós, das decisões que nós tomarmos, do posicionamento que nós tomarmos, de como nos entregarmos a Jesus todos os dias. Depende disso. Eu vou terminar mostrando quão profético, eu não dei muita ênfase de propósito, o primeiro verso desta parábola. O verso 33. Se quiseres abrir, está lá em Mateus 21, 33. Eu vou-te mostrar, senão eu leio para ti aquilo que colei aqui. O que Deus nos está a dizer profeticamente. O verso 33 diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Neste verso, o Senhor está a dizer o que espera de ti e de mim. Aqui estão toneladas de sabedoria para mostrar quão importante a tua vida e a tua família são para Deus. Primeira coisa, o Senhor da vinha é um pai de família. Um pai de família construiu uma vinha. O que é que nós temos que perceber, gravar no nosso coração? Deus não é apenas o Deus Todo-Poderoso. Deus é um pai que nos ama e cuida de nós. Mesmo quando nós não sabemos, Ele cuida de nós. Mesmo quando nós fazemos errado, Ele cuida de nós. E a quem nós podemos ir sempre que necessitarmos, sem medo, sem temor. É o nosso Pai que nos ama. Nós podemos sentar no colo de Deus. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, posso sentar no colo? Sim. Pensa assim comigo. O Estevão é um bebê. Para o Estevão, o pai, o Josué, é o Todo-Poderoso.
é maior do que ele. Pega-lhe ao colo, dá-lhe banho, troca a fralda, dá-lhe de comer, ajuda-o a dormir, traz sustento para casa, é o Todo-Poderoso. Mas ele vai para o colo do Pai. E ele vai aprendendo isso à medida que vai crescendo. Como os nossos filhos que já são maiorzinhos foram percebendo. Somos nós que lhes damos a mão para eles começarem a caminhar. Somos nós que os tratamos quando têm febre. Ou seja, somos os Todo-Poderoso, mas somos os pais. E Deus é um pai de família, da tua família e da minha família. Isto é poderoso o que o Senhor nos está a dizer aqui. E Jesus diz neste verso 1 que é este pai de família que planta o seu reino, da mesma forma que plantou a sua vinha. Então, não és tu que plantas o reino de Deus, nem eu. Não deixes que entre frustração no teu coração. É Deus quem planta o reino. Tu és o trabalhador que faz as coisas. É Deus quem planta. É Deus quem vai colocar ali aquela pessoa para tu falares. Não tens que ir à caça da pessoa para falar de Jesus, para teres um bom exemplo de vida. É Deus que vai criar essa conexão. E o Senhor nos está a dizer que nós só temos que fazer o quê? Dar fruto no nosso coração. O mais simples, que é dar fruto. Mas o Senhor nos diz mais no verso 1. Diz aqui que o Senhor da vinha fez à volta da vinha. Pensa assim, imagina que a vinha é isto. Ele fez um valado. Um valado é uma vala. O Senhor fez aqui uma vala à volta da vinha. Imagina que a vinha é isto. Uma vala. O que é que Deus está a falar? O que é que Jesus está a dizer isto? Deus fez à volta dos que trabalham no seu reino uma vala para proteger dos ataques de quem não faz parte dela. Quem está na vinha, quem está na videira que é Jesus, quem faz parte da vara que está lá em João 15,5 de Jesus, Deus faz uma vala à sua volta para que o inimigo não nos venha a atacar. Enquanto nós estamos no reino de Deus, o Senhor nos guarda. Claro que há sempre ataques que vêm e às vezes nós próprios saímos um pouquinho ou mesmo sem sair. Há algo que faz parte, que é preciso para nós crescermos, para nós sermos tratados. Mas o que o Senhor nos está a dizer aqui, não tenhas medo de investir a tua vida, não é o dinheiro, a tua vida no reino, porque o Senhor te guarda, o Senhor te sustenta, o Senhor te protege dos ataques, o Senhor vai fazer com que tu estejas cada vez mais dentro da vinha e não possas perder nada. E o Senhor diz mais neste verso 1. O Senhor aqui diz tudo sobre a sua igreja. O Senhor diz que esse pai de família também construiu um lagar dentro da vinha. O lagar é onde se moem as coisas. O lagar de azeite, onde é azeitona, ou lagar de vinho, onde estamos a falar de vinha. E o que o Senhor diz é que Ele criou um lagar. Porquê? Onde é que Jesus chorou lágrimas de sangue? No jardim do Getsemane. Getsemane quer dizer prensa. O Senhor nos está a dizer que aqui no reino de Deus é o lugar para nós chorarmos. É o lugar para nós nos entregarmos a Ele, para rasgarmos o nosso coração, para expormos as nossas falhas, os nossos medos, os nossos receios, sermos prensados, sim, mas Ele com o seu amor nos vai ajudar a fazer a escolha certa, como Jesus fez a escolha certa. Jesus começou aquela oração no jardim do Getsemane dizendo: Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Era doloroso para Jesus ir à cruz pelos meus pecados? Era. O peso do meu pecado sobre a vida dele. Mas Jesus escolheu fazer o certo. Então nós vamos ser prensados no reino de Deus. Vai haver decisões difíceis para tomar. Vai haver renúncias que temos que fazer. Sim. Mas o Senhor vai estar connosco a cobrir-nos em todo o tempo. E vai haver momentos em que nós vamos ter dúvidas de qual é a melhor decisão a tomar. Mas o Senhor nos vai ajudar. O Senhor nos está aqui a dizer é que não vai ser tudo fácil na vinha. Não. Mas Ele está no controle da vinha. O Deus Todo-Poderoso, o meu Pai, o teu Pai, está no controle do reino que é dele. Ele é o dono do reino. Ele está no controle. Nada foge do seu controle. Então, é possível nós fazermos. E por último, mas não menos importante, diz que o pai de família edificou uma torre na vinha. Vê tu bem, a vinha é para dar fruto. Ele faz um lagar, faz uma vala e faz uma torre. Para que uma torre num terreno? Porque nós não somos agricultores normais, somos agricultores de vidas. Amém. E os agricultores de vidas veem as coisas de uma forma sobrenatural. Então torre fala de quê? Fala de vigia, fala de atalaia, fala de eu estar atento àquilo que se está a passar ao longe, fala de eu ver a vala e perceber, espera, a vala está a ficar pouco funda, tenho que ajudar a que seja maior, porque o inimigo vem-me atacar. Então a torre fala disso mesmo, fala de quê? De oração, de eu me doar a Deus orando, de eu me doar a Deus me consagrando.
Para quê? Para que o Senhor me possa alertar dos ataques que vêm e eu estar atento. Para eu dar fruto, é absolutamente necessária uma vida de oração. É prioritária uma vida de oração. Se não consegues orar 5 minutos, ora 3. Se não consegues orar 3, ora 2. Mas ora todos os dias. Começa a criar esse relógio teu de oração, em que tu buscas um pouquinho, lê um salmo, lê o Salmo 1 que é fácil, lê o Salmo 23 que é fácil, nem que tu só consigas orar assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu não fazes ideia a bomba atómica que no mundo espiritual se desencadeia quando tu dizes o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É poderoso. O inimigo começa a bater em retirada. Os demónios que andam à volta a tentar atacar começam a perceber, oh não, ele já mudou de equipa, ela já mudou de equipa, e o mundo começa a ser diferente e nós começamos a ser diferentes. É importante. Nós não podemos passar ao lado das expectativas que o Senhor tem para nós. Nós não podemos deixar que as nossas casas, que a nossa descendência perca aquilo que Deus tem para ela só porque eu não sou capaz de fazer algumas coisas. Então, a minha oração hoje é para que tu possas agarrar esta palavra profética, para que possas agarrar esta parábola para a tua casa, para a tua vida, e tu possas declarar, não só eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas possas declarar algo mais, eu e a minha casa daremos fruto para o Senhor, fruto de mudança, fruto de transformação, fruto no meu casamento, fruto na minha família, fruto no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com a minha parentela. Eu e a minha casa vamos fazer isso. Então, se no teu coração tu queres agarrar essa palavra profética, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração enquanto o louvor nos vai ministrando também, para nós podermos ser hoje impactados verdadeiramente não só no físico, não só na nossa alma, mas acima de tudo no nosso espírito, com aquilo que o Senhor tem para nós. Fecha os teus olhos e pede ao Espírito Santo para te ministrar enquanto